Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O BNC entrevista hoje a doutora Tamara Menezes Arruda. Ela é engenheira, PhD em ciências e médica pesquisadora. Doutora Tamara tem uma história de superação inspiradora contra a Covid-19. Ela que foi infectada atuando na linha de frente de hospitais aqui em Manaus, chegou a ser entubada, sobreviveu, está curada e hoje aqui vai contar para a gente essa história de superação contra a Covid-19. Doutora Tamara, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe. Eu que agradeço pelo convite e poder transmitir um pouquinho da minha experiência como médica na linha de frente e como paciente. Hoje a senhora trabalha em dois hospitais, é isso? Está atuando na linha de Trabalho, frente em dois hospitais, um sim, particular ou são em um público? sim, Particular e um público, né? Eu queria... estou voltando aos poucos, Está né? voltando aos poucos, Aos né? poucos. Eu queria começar do início essa história, porque a senhora foi infectada com o coronavírus, né, Covid-19, atuando na linha de frente. Na linha de Queria como é que frente. os primeiros sintomas, quando é que a senhora começou a sentir? Queria que a senhora contasse o início dessa história. Ok. Na realidade, foi bem no início da pandemia, né? Todos nós estávamos aprendendo ainda, né, sobre o coronavírus. O meu sintoma inicial foi uma tosse, né? Inicialmente, uma tosse não era muito insistente. Inicialmente, eu pensava que fosse devido ao uso de álcool, né? Produtos de limpeza, que estava todo mundo naquela agonia, né? Para evitar luva, né? E iniciei com uma tossezinha, mas fiquei preocupada. No final do plantão, estava trabalhando, e no final do plantão eu fui fazer um raio-x no hospital que eu estava de plantão. E eu já vi um infiltrado. E no mesmo dia eu já fui fazer uma tomografia de tórax, conversei com um colega que estava como radiologista lá no pronto-socorro. E ele fez a minha tomografia de tórax e já deu 25% de vidro fosco inicialmente. E no mesmo dia eu já internei, né? Inicialmente, nas internações ninguém ainda não estava sabendo como tratar, se usava ou não corticoide, a parte de anticoagulante, né? Então eu fiquei mais ou menos um mês internada, recebi alta, retornei novamente e fui internada novamente por pneumonia secundária ao Covid. Foi aí que a senhora foi entubada? Não, eu fui entubada na primeira internação. Isso no mês de maio, Final aproximadamente. de abril eu adquiri, Uhum. aí fiquei mais ou menos 20 dias ainda ali. Início de junho eu fui entubada. Quantos dias de intubação? Eu fiquei 4 dias e meio de Uhum. intubação. Experiência... Ah, uma experiência muito ruim, né? Você fica... Assim, na realidade eu sou médica, né? Como médica, você se torna um pouco mais fria diante disso, Uhum. mas não deixa de ter medo, né? Porque você tendo todo o conhecimento, poxa, eu estou utilizando todo o conhecimento que eu tenho, estou aplicando em mim e eu não estou vendo o resultado. E aí você começa a ficar preocupada, né? Fala com os colegas, o colega vem, a gente está e a piora, vai piorando, os exames insatisfatórios e quando você vê, tem que entubar. Então é preocupante. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu estou aqui, estou na linha de frente, disposta a ajudar quem precisa, estou muito aberta. Pois a senhora relatou que foi uma tosse, né? E quer dizer, hoje em dia, para você procurar, pelo menos a recomendação, né, do especialista, é que você tem que ter pelo menos mais de 2 ou 3 sintomas. Mas no seu caso foi só a tosse, e isso já identificou o É, Covid. Você estava me falando antes da gente entrar no ar, que, na sua opinião, a tosse é um sintoma muito grave, é preocupante. Se for preocupante. uma tosse intensa, começa a cair a saturação. Na realidade, você tem que estar atento para os sinais e sintomas, né, da Covid, seja eles quais forem, né? O objetivo é a avaliação precoce, né? Então, febre, a maior que 37,8 graus Celsius, você tem que ficar atento, né?
Alguns pacientes relatam anosmia, que é a perda do olfato, outros a perda de paladar, sintomas gastrointestinais, como diarreia, sintomas das vias aéreas superiores, tosse, dispneia também. Então, a dispneia é a falta de ar, né? Então, falta de ar já é preocupante. O uso da musculatura acessória, né? Os músculos que fazem a respiração, então é preocupante. Então, o paciente precisa procurar atendimento. Avaliação precoce, seja qual for o sinal e sintoma. Mas, doutora, a senhora que está trabalhando na linha de frente sabe que os hospitais estão bem sendo procurados, né? As UTIs, a gente tem informação de que tem muita gente com Covid-19. Sim. Não seria um risco, em sintomas, entre aspas, leves, você procurar uma unidade e de repente acabar, sei lá, sendo infectado? Sim. Na realidade, assim, o Covid, ele se manifesta, né, de diferentes formas em diferentes pessoas, né? Mas assim, um paciente que ele está apresentando febre, que ele está com mialgia, um sintoma gastrointestinal, que você vê que é algo que é um sintoma leve, né? Busque uma orientação, né? O isolamento, né? A dieta, a alimentação é importante, o descanso, o protocolo, né, das medicações. Agora, se você vê que é um paciente que, por mais que ele esteja com Covid moderado, mas ele tem patologias que podem fazer com que esse Covid torne-se um problema, um Covid grave, né, moderado, então esse paciente ele precisa ir buscar ajuda, ele precisa de orientação, né? A gente lança mão de exames que possam fazer o acompanhamento desse paciente. Esse paciente está tendo muita tosse, está tendo falta de ar, pedimos uma tomografia de tórax. Claro que o exame, o padrão ouro é a PCR, né, para a investigação da Covid-19. Né? Tem uma sensibilidade elevada logo nos primeiros dias da infecção. É possível identificar, né? É possível identificar. Entendi. Eu conheço pessoas, amigos que passaram pelo Covid-19 e alguns ficaram com sequelas, né? A senhora teve alguma sequela desse período? Na realidade, assim, pacientes que têm Covid moderado, né, a grave, normalmente o tratamento não termina na fase aguda. O que é a fase aguda? É a parte da tempestade de interleucina, que o paciente está internado, né? Está tomando corticoide, anticoagulante, antibióticos, né? Aí chega o momento da alta. Então, quando chega o momento da alta, terminou aquela fase aguda ali, mas tem o pós-Covid. Pós-Covid, a gente tem que pensar na profilaxia de trombos, tem que ter a reabilitação cardiopulmonar. Eu fiz mais de um mês após a minha segunda internação, a parte de fisioterapia cardiopulmonar, a fisioterapia respiratória com VNI. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. É uma equipe multidisciplinar que trabalha o paciente pós-Covid. Inclusive psicólogo, né? Psicólogo, dependendo do que o paciente evoluísse com a trombose de membros inferiores, a gente orienta, encaminha para um cirurgião vascular. A parte de fisioterapia, tem pacientes que relatam muita artralgia, encaminha para um reumatologista, nutricionista, nutrólogo. É uma equipe multidisciplinar, porque tem a parte da alimentação também. E o Covid, ele consome muito. Pois é, eu queria entrar nessa parte da alimentação do pós-Covid. O que mudou na sua dieta? A senhora teve que passar a ingerir certos tipos de alimentos para poder o organismo recuperar? Queria que a senhora contasse essa experiência. Sim. Eu tive que... Eu perdi, né, peso, a intubação, né, perde muita massa muscular, então você tem que ingerir alimentos para ganhar massa muscular, né? Alimentação hipercalórica, hiperproteica, frutas, as vitaminas, né, que você precisa repor, né, pegar sol, a vitamina D, a vitamina C, zinco, fazer reposição de todas as vitaminas, né? Porque você chegou no extremo, né, uma intubação, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente deveria fazer naturalmente acaba que sendo obrigado a fazer depois de passar pelo Covid, né? E a parte de exercício físico, aos poucos, né? É um passo de cada vez, é uma doença que ela é lenta, ela é silenciosa, o tratamento dela é longo,
né? O pós-Covid, você fica com aquilo, com tosse, alguns pacientes ainda com trombos, né? Então, é um tratamento longo, é um tratamento longo. Fora o psicológico, né? Fora o psicológico. A senhora foi infectada no final de abril, né? Nós estamos No final gravando de essa abril. entrevista no final de setembro. E a pergunta é a seguinte: a senhora se sente completamente reabilitada ou ainda está 95%, 90%? Não me sinto. Tem dias assim melhores, outros piores, né? Mas 95%. Me sinto bem, claro, comparando, né, com um mês atrás. Como eu te falei, eu tive uma segunda internação depois que eu fui exturbada. Eu continuei na UTI, recebi alta, fui para a enfermaria, recebi alta, fui para casa e após 8 dias, 9 dias, eu reinternei com uma infecção secundária, né, por Covid, uma infecção bacteriana secundária. E fiquei mais 2 semanas internada. É o que o pessoal tende a chamar de uma reinfecção por Covid, acaba que não é, né? Como é que a senhora vê isso? Na realidade, no meu caso, não foi uma reinfecção. Na realidade, foi uma infecção secundária, bacteriana. A Uma partir pneumonia. do Covid, né? Uma pneumonia. Entendi. Ok. A gente está acompanhando aí o desenrolar dos acontecimentos e a Fiocruz já fez um alerta, né, para uma segunda onda de Covid-19 aqui em Manaus, sugeriu inclusive um lockdown, e aí a gente está aguardando quais serão as providências do poder público em relação a isso. Sim. A senhora acha que esse aumento de casos que a senhora está presenciando nos hospitais se deve de fato ao relaxamento das pessoas? Será que elas deixaram de perceber o quão grave é o Covid-19? Sem dúvida, sem dúvida. Aglomeração, uso de máscara, as medidas de lavar as mãos são medidas simples que ajudam. Mas, assim, principalmente a aglomeração, porque uma pessoa contaminada contamina várias rapidamente, né? E como eu falei, o Covid, ele se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, entendeu? Você pode adquirir e ter sintomas leves. Eu, que não tenho fator de risco nenhum, posso apresentar sintomas moderados, grave, eu fui entubada. Então ninguém sabe. Tem pessoas que estão contaminadas e não têm sintomas moderados e graves e sai por aí, né? E aí não sabe quem pegar esse vírus, como vai se comportar no organismo dele. Então as pessoas têm que ter a percepção, o respeito, né? Para não contaminar outras pessoas, porque não sabe se aquela pessoa vai reagir como ele, né? Tem pessoas que são assintomáticas, não tem sintomas, só transmite. E tem pessoas que, com pouco tempo de doença, já estão apresentando dispneia, já precisa ser entubado. Então, é uma incógnita. Esse vírus é uma incógnita ainda para a gente. A senhora é uma pesquisadora, enfim, PhD em ciências, e assim, uma coisa que me angustia muito é não saber o fim disso. Verdade. E eu acho que isso é uma angústia que a maioria das pessoas, especialmente aquelas pessoas que já perderam parentes, amigos para a Covid-19, ficam se perguntando quando isso vai acabar. Eu não sei se a senhora, dentro dos seus estudos, enxerga alguma esperança. Claro que é a vacina, né? A primeira hipótese, mas assim, isso está perto, está longe? Na sua visão de pesquisadora, agora eu estou perguntando, como é que a senhora enxerga o fim disso? Está próximo, não está? O que a gente precisa, como é que a gente renova a nossa esperança? Então, até hoje não tem medicação nem vacina para tratamento da Covid-19. Né? Tem os protocolos, a utilização da ivermectina, da hidroxicloroquina, da azitromicina, né? Do corticoide, do anticoagulante, enfim, mas a esperança é a vacina, né? A nossa esperança é a vacina. É complicado, muito complicado. Enquanto isso,
A prevenção, A prevenção é a melhor opção. o uso da máscara, lavagem das mãos, álcool em gel, toda aquela precaução que a Distanciamento gente tem. social, principalmente. Aumentaram muito o número de casos, os hospitais estão cheios, né? Claro, tem a parte dos pacientes graves que estão na UTI, tem os pacientes também moderados, mas muitos casos de Covid, muitos. Seja na rede pública quanto na privada. Entendi. E qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas, a senhora que viveu os dois lados, né? A senhora como paciente, Verdade. a senhora sendo médica e estando ali entubada, sendo inclusive assistida pelos seus colegas, né? Sim. Que mensagem que a senhora deixa depois de ter vivido essa experiência para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e estamos ainda vivendo, né? Esses dias de pandemia. Esse pânico, né? Na realidade, quem está passando por isso, quem tem um familiar que está entubado, ou que ainda vai passar por isso, ou que está saindo dessa situação, né? Porque é imprevisível, a gente não sabe quem vai evoluir para a intubação, né? Buscar, né, uma equipe qualificada para cuidar do paciente, né, tecnicamente qualificada, e colocar nas mãos de Deus, né? Colocar nas mãos de Deus. No momento que me falaram que eu ia ser entubada, eu primeiramente avisei minha família, né? E fechei os olhos e falei: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, né? E hoje eu acredito que eu tenho uma missão, né? Com certeza deve ser ajudar as pessoas, né? Aliviar, né, as dores, curar quando possível. Então eu acho que minha missão é essa, e eu estou aberta para quem precisar de ajuda, quem precisar de tratamento, eu estou aqui. Doutora Tamara, muito obrigado pela sua experiência, por ter contado para a gente, aberto esse espaço na sua agenda que eu sei que é muito apertada, para deixar o seu testemunho, né, a despeito do que a senhora viveu, né, como paciente, como médica, e hoje continua, quer dizer, você ficou internada, você foi entubada, saiu e hoje está na linha de frente salvando pessoas. Voltou para atuar na linha de frente. Sim. Salvando pessoas. Sim. Então, realmente é algo que é louvável, merece todas as parabenizações. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista. Muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou e continue acessando o bncamazonas.com.br. Essa entrevista está disponível no nosso canal no YouTube, BNC Play. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, aperta o sininho lá para receber as novidades da primeira mão, e também estaremos no nosso perfil no Facebook, a nossa página BNC Amazonas. Obrigado a todos. BNC, o site de política do Amazonas.